Todos nós já ouvimos, em algum momento ou outro, vários termos como alma, espírito, Atman, entre outros. Cada pessoa tem suas próprias noções sobre isso, que na maioria das vezes podem ser mais confusas do que reveladoras. A mistura dos termos usados na teologia ocidental e a tradução inglesa da terminologia vedântica só aumentou a confusão em torno desses conceitos. A escritura Atmabodha, escrita por Sri Shankaracharya, é um excelente texto introdutório para obter uma compreensão completa do que é o Atman. Qual é o seu papel no grande esquema do universo a partir da perspectiva da Advaita Vedanta? Nesta palestra, iniciaremos o 10º episódio do estudo da escritura Atmabodha. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Gananam Tva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvannoti Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati धीनाम वित्रवतो आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ Possa o Ser Supremo proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Boa noite, namaskar, saudações a todos. Every Wednesday we are reflecting upon the text Atmabodha. Às quartas-feiras nós estamos refletindo sobre o texto Atmabodha. So today's class is the 10th one. Hoje é a 10ª aula. Know your own immutable, immovable, detached self. Conheça o seu próprio ser imutável, imóvel. This is all Vedanta wants to teach. Isso é tudo o que a Vedanta quer ensinar. This is what this Atmabodha text is aiming to teach. E é o que o Atmabodha, o texto, quer ensinar também. Know your own immutable, detached self. Conheça o seu próprio ser imutável, imóvel e desapegado. As you all know, the very name Atmabodha suggests that it deals with the work of self-knowledge. O próprio nome Atmabodha sugere o autoconhecimento, o conhecimento do ser. This is a Prakarana Grantha, a supporting text. É um texto auxiliar chamado Prakarana Grantha. It is written to understand the main source of Vedanta, that is Bhagavad Gita, Upanishads and Brahma Sutra. Ele foi escrito com a finalidade de nos ajudar a entender os textos principais da Vedanta, que são os Upanishads, Bhagavad Gita e Brahma Sutras. The author is the great Adi Shankaracharya, who propounded the Advaita system. Quem escreveu esse texto foi Sri Shankaracharya, aquele que propôs a Advaita Vedanta, o sistema da Advaita. His way of teaching and reasoning is profoundly subtle. A maneira como ele raciocinava e
Explicava o texto era profundamente sutil. So, only an open mind, an inquisitive mind can appreciate it and benefit from this teaching. Apenas uma mente aberta, uma mente que gosta de questionar, pode realmente se beneficiar desse texto. Even understanding intellectually also gives great intellectual joy. Apenas o entendimento intelectual, até mesmo o entendimento apenas intelectual desse texto, dá uma grande felicidade intelectual. Adi Shankaracharya presents in these verses his first-hand knowledge of the nature of truth in all its freshness. Sri Shankaracharya apresenta esse texto com todo o seu conhecimento, todo o conhecimento que ele tinha da verdade, com todo o seu frescor. On the basis of his conscious experience of the Absolute, he shows the path to us. Baseado na sua própria experiência para o Absoluto, ele mostra para nós o caminho. To realize, he gives us effective methods Ele nos dá métodos efetivos para isso, so that we equip ourselves for our inner inquiry para que a gente nos equipe para a nossa busca interna. and helps us to march towards understanding our real self. Nos ajuda a buscar o entendimento do nosso ser real. By understanding and putting this understanding into practice, by continued reflection on it, it is possible for us also to develop this subtle mind. Colocando esse entendimento em prática, é possível para que a gente desenvolva também essa mente sutil. This subtle faculty, subtle mind, brings us closer to the experience and understanding of the reality. Essa mente sutil é o que nos ajuda a um entendimento mais próximo da realidade. So Adi Shankara's way of teaching and reasoning is profoundly subtle. Então, a maneira como o Sri Shankaracharya ensinava era muito sutil. So by understanding and by reflecting upon these teachings, we too can develop this subtle faculty. Quando a gente estuda o texto dele, também a gente pode desenvolver essa faculdade sutil. And so that we can move closer to that experience and understand about that reality. A gente também pode obter aquela experiência que ele teve e também o conhecimento da realidade. Why? All these teachings are based upon his conscious experience of the Absolute. Por que isso é possível? Porque todos os ensinamentos dele eram baseados na experiência que ele teve, a experiência própria que ele teve do Absoluto. Okay. Atman means the self, the one's own real essence. Atma significa o ser real, a nossa própria essência. In Sanskrit it is known as Swarupa, É conhecido em sânscrito como Swarupa. one's real divine nature. É a natureza divina, a nossa natureza real. Just as the clay is the essence of the pot, just as the gold is the essence of the ornament, just as water is the essence of the bubbles, water or ocean, similarly, the essence of everyone is the Atman. Se você pega um pote de barro, a essência do pote é o barro. Se você pega uma joia de ouro, a essência da joia é o ouro. So- A mesma coisa com o oceano, a essência do oceano é a água. Então a nossa essência também é esse Atman. So, in the first verse, Adi Shankaracharya writes, Tapo bihi kshina papanam shantanam vitaraginam mumukshunam apekshoyam atma bodho vidiyate. Shankaracharya writes this text to serve the needs of those who are purified through the practice of austerities. No primeiro verso, o Sri Shankaracharya está explicando por que ele escreveu esse texto. Ele fala, ele escreveu esse texto para o benefício daqueles que são purificados pela austeridade, Who are peaceful in the heart, para aqueles que têm uma mente pacífica who are free from the cravings, e que não têm muitos desejos and who are desirous of the liberation. e que querem alcançar a libertação. In our earlier classes, we reflected upon what is meant by practicing of austerity, what is meant by being peaceful in heart, and what is meant by being free from the cravings. Na aula passada nós falamos o que significa ser purificado pelas austeridades, o que significa ter tranquilidade na mente
e o que significa estar ali com menos desejos. The last one, the desirous of liberation, known as moksha. Today we shall reflect. Nós vamos refletir hoje sobre esse último, que é ter um anseio para alcançar a libertação. So, mumukshunam apekshoyam means those who are desirous of liberation. Aqueles que querem alcançar a libertação. Okay. This is known as moksha, mukti. Essa libertação é conhecida como moksha, ou mukti também. Recognizing the basic needs and the aspirations of the human being, the ancient sages of India, Hinduism, has given us four ideals. Reconhecendo as necessidades básicas do ser humano, os sábios hindus da antiguidade deram 4 ideais. So, a human being is presented 4 ideals to be striven for in his life, to everyone. 4 ideais em que todos os seres devem lutar por eles. So, this is known as Purushartha, the ends to be striven in our life. Eles chamam de Purushartha, que é as metas para que nós temos na vida que lutar. A person who is born in this world, what he should seek, these 4 ideals are presented to him by the Vedas. Significa, a pessoa que nasce nesse mundo, o que ele deve buscar? Então essas 4 ideias são apresentadas para eles a partir dos Vedas. So, these are the 4 human pursuits known as Purusharthas. São conhecidos como Purusharthas. They are actually the motive force for his actions. São as forças motivacionais que fazem o homem agir. What are those 4 ideals? They are dharma, artha, kama and moksha. Dharma, Artha, Kama e Moksha. So what is dharma? Dharma means righteousness. It is the law of inner growth and the basis of man's action. Beginning, right? It is the law, it is the righteousness. Dharma means Dharma significa retidão. okay. Righteous means it is the by following this method he grows spiritually. It is the law of inner growth. Ou seja, é a lei do crescimento interno. Seguindo essas leis, a pessoa cresce espiritualmente. It is the basis of his actions. When action is done, he should do it in a rightful way. São as bases da sua maneira de agir. Ou seja, quando a pessoa age, tem que fazer da maneira correta. So dharma is in harmony with man's spiritual evolution. E o Dharma sempre está seguindo na mesma linha da evolução espiritual do ser humano. By rightfully acting, so a man grows spiritually. Quando a gente age de maneira correta, a gente cresce espiritualmente. At the same time, he fulfills his purpose in the relative temporary life also. Ao mesmo tempo, na vida temporária, na vida mundana, a pessoa é capaz de realizar as suas tarefas. So dharma is one of the goal to be striven for, to act rightfully. Então todas as pessoas deveriam buscar o Dharma, agir de forma correta. Second one is artha. Artha means wealth. Artha significa a busca pela riqueza. Okay. Wealth is considered also as a legitimate goal of human pursuit. A busca dos bens materiais é considerado pelos Vedas como uma busca legítima. But it is at a certain stage of man's life. Mas essa busca está num certo estágio na vida do ser humano. Okay. With most of the people, the effective mode of self-expression is through acquiring wealth. Muitas pessoas têm como maneira de se expressar a busca dos bens materiais. When a person seeks the wealth, he expresses himself. It is a mode. Ou seja, enquanto ela busca os bens materiais, ela é capaz de se expressar. And also, it is an important means of establishing fellowship with others, interacting with others in a rightful way. E também é uma maneira de se interagir com as outras pessoas de maneira correta. So this wealth, artha, defines our relative interactions. Então, Artha é que define as nossas interações no plano relativo. So it is considered as legitimate goal of human pursuit. Então, é considerado uma busca legítima, uma busca válida do ser humano. But this is not the final goal. It is only to be sought at only a stage of human's life. Mas essa não é a busca final do ser humano. Deve ser buscada apenas num estágio que ele se encontra. The third human pursuit is known as kama. Kama means desire,
wish or a longing. Outro tipo de busca do ser humano é chamado kama. O kama significa, na tradução, é desejo ou anseio por algo. It is the desire to seek comfort and pleasure in life. Por exemplo, o desejo de se buscar conforto, de se buscar os prazeres da vida. So every person is free to pursue the path of artha and kama, the pursuit of artha and kama in the purview of the dharma. Cada pessoa tem a liberdade de se buscar artha, bens materiais, ou kama, que são os prazeres do mundo, mas isso tem que estar dentro do escopo do seu dharma. So, okay. Dharma is very important in our life. Porque o dharma é algo muito importante na vida. Attention please. Adi Shankaracharya writes in his commentaries Sri Shankaracharya escreve nos seus comentários a very beautiful, important note. Shankaracharya writes about the dharma. Ele escreve uma nota muito importante nos seus comentários a respeito do dharma. Adi Shankaracharya writes, उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है. उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है. The result is always under the purview of the effort. The result is always under the purview of the effort. If one puts the effort, result is bound to come. O resultado depende do esforço. Okay. The effort, if somebody puts an effort, the result is bound to come in his life. Quando a pessoa coloca esforço, o resultado está fadado a vir. उपेय की सिद्धि उपाय के अधीन होती है. The result is always under the purview of effort. O resultado sempre está depende do esforço. A great saint known as Tulsidas said, Sukh chahe mood, means even a person of a dull-witted tamoguna wishes always to be happy and free from suffering. Um sábio chamado Tulsidas escreveu que até mesmo uma pessoa que esteja dominada pelo tamas, ela também tem o desejo de ser feliz. Even a man who does not put effort, who is dull-witted, even he always seeks the happiness and wants to be free from suffering. Até mesmo uma pessoa dominada por tamas que não coloca esforço no lugar correto, ela também quer ser feliz e quer se livrar do sofrimento. But this happiness in our life is the fruit of dharma. By following the dharma only, one gets the fruit of happiness. Mas temos que entender que a felicidade vem apenas como fruto do nosso dharma. A pessoa só obtém felicidade ao seguir o seu dharma. Fruit of following the dharma, fruit of being righteousness, what is it? It is the happiness. The end result will be always happiness. Qual é o fruto de seguir o dharma, de seguir a retidão? O resultado disso só pode ser a felicidade. Always, we Swamis encounter one questions from the rightful people, righteous people. The Swamis are asked with one question by the people who follow the righteousness, who follow the dharma. As pessoas que seguem o dharma fazem a pergunta: Swami, why honest people, good people always suffer? Elas perguntam por que as pessoas honestas às vezes sofrem. Here is the answer for this. So, whoever follows the righteousness, the end result will always be happiness only. A resposta é que a pessoa que segue a retidão, o resultado final sempre será a felicidade. If somebody is deviating from the path of the righteousness, then happiness is not possible. Se a pessoa se desvia do caminho da retidão, a felicidade, em última análise, não é possível. One who follows the righteous path, what is the result? Happiness is the result. Seguindo-se o caminho da retidão, a felicidade é o resultado. The fruit of unrighteousness, adharma, is always suffering. O fruto do adharma é sempre sofrimento. And the fruit of righteousness, following dharma, is always happiness. E o fruto de se seguir o dharma, de ser uma pessoa correta, é sempre felicidade. In Mahabharata, the great warrior Bhishma answers to a question asked by the Yudhishthira about dharma. No Mahabharata, o Bhishma ele responde a uma pergunta feita por Yudhishthira a respeito do dharma. So Yudhishthira asks about the dharma, why honest people suffer? Bhishma gave a wonderful answer.
Yudhishthira perguntou para Bhishma, Bhishma, por que as pessoas sofrem? E Bhishma respondeu. See, Bhishma answered. How he answered? He answered emphatically, forcefully. Ele respondeu de maneira enfática. So he said, even the time, the Kala, does not have the power to deny happiness to a man who follows righteousness. Até mesmo o tempo, Kala, não tem o poder de negar a felicidade a um homem que segue a retidão. So Bhishma, what he said, even the time does not have the power to deny happiness to the person who follows dharma. Até mesmo o tempo não tem o poder de negar a felicidade da pessoa que segue o Dharma. So afterwards, Bhishma calms down and said, even what he meant is, even the time favors the dharma. E seguindo, Bhishma disse que até mesmo o tempo favorece o Dharma. Means righteousness always results in happiness. Ou seja, a retidão sempre resulta em felicidade. So these are the words of the Bhishma Pitamaha. He said, by following dharma, one finally gets happiness only. Ao seguir o Dharma, a pessoa consegue apenas felicidade. But following the dharma is not easy. Mas não é algo fácil de se No, fazer. the people ask, why do honest people always suffer? Porque as pessoas perguntam, por que as pessoas honestas às vezes sofrem? See, because following the path of honesty is not at all easy. Seguir o caminho da honestidade, sabemos que não é algo fácil. By following the path of honesty, the difficulties come. Surgem muitas dificuldades. One encounters difficulties. So one suffers a bit. Sofrimentos também. And these difficulties which we face is known as tapas. Essas dificuldades que nós encontramos ao seguir o Dharma são austeridade, tapas. While following the path of honesty, if one faces the difficulties, he has to forbear. That forbearance is known as tapas, austerity. Ao seguir o caminho do Dharma, dificuldades surgirão. Quando a pessoa aguenta essas dificuldades bravamente, isso é austeridade, isso é tapas. Following dharma demands forbearing the difficulties of the body, difficulties of the senses, difficulties of the mind. Seguir o Dharma significa também você aguentar suportar as dificuldades que surgem, tanto nos sentidos, tanto na mente, tanto no corpo. So in the process of following the dharma, he disciplines his body, senses and the mind. No processo então de se seguir o Dharma, a pessoa disciplina o seu corpo, os seus sentidos, sua mente. The disciplining of the body, mind and senses during the path of following the path of righteousness, dharma, is not suffering. It is considered as austerity. Então, essa disciplina que se dá aos sentidos, à mente e ao corpo, quando seguimos o caminho do Dharma, não é sofrimento, é considerado como uma austeridade. So, in the Bhagavad Gita, 18th chapter, verse number 37, Shri Krishna points out. No capítulo 18 do Bhagavad Gita, num dos versos, Shri Krishna diz: So, yattadagre vishamiva, pariname amrutopamam, which is like a poison in the beginning, which is very difficult in the beginning, but it is nectar-like at the end. Aquilo que no início parece veneno, mas no final é como néctar. Means, while following the dharma, it is always difficulty, but the end result is nectar-like, it is always happiness. O que ele quis dizer é que ao seguir o Dharma, no começo parece como se estivesse tomando veneno, mas no final é como néctar. So, in the verse number 38, Krishna points another fact also. E Sri Krishna, no outro verso, aponta para um outro fato. So, Vishayendriya Sanyogat Yattadagre Amrutopamam Pariname Vishamiva Tatsukam Rajasam Smrutam Yattadagre Amrutopamam Pariname Vishamiva. In the beginning, it seems like nectar-like, but turns out to be poison in the end. It seems like nectar in the beginning, but it turns out to be poison in the end, one who follows the unrighteousness. Aquele que segue a irretidão, o adharma, como no início parece néctar, mas no final é como veneno. So, by following the path of unrighteousness, it seems everything they are happy, but at the end, when you see they reflect in their life, suffering will be the result. Ao seguir o caminho do adharma, da irretidão, no começo pode parecer tudo alegria, mas no final
haverá apenas sofrimento. But the honest people, when we reflect in their life, all the time through their honesty, they have to face the difficulties. But in the end, the result will always be happiness. Mas as pessoas que seguem o caminho da honestidade, da retidão, pode ser que no caminho sofram muitas dificuldades, problemas, mas no final é sempre felicidade. The result of following dharma is always happiness. O resultado de se seguir o Dharma é sempre felicidade. While following the path of dharma, one bears difficulties in body, senses and mind. Such difficulties or suffering is considered as austerity. As dificuldades são consideradas como austeridade. Okay. When one person follows dharma, he gets 3 fruits in his life. Quando uma pessoa segue o Dharma, ela consegue na sua vida 3 tipos de frutos. He progresses in the relative life. O primeiro é que ela progride na vida relativa, na vida mundana. He progresses in the transcendental life. When I mean transcendental, by following righteousness, one acquires merit. Because of this merit, he gets higher birth and enjoys in the higher planes of existence as told in the scriptures. E a segunda coisa que ele consegue méritos. Então ele evolui num plano chamado transcendental, ou seja, ele consegue méritos para a vida após a morte. So, by following righteousness, first is he progresses in relative life also. Então, ao seguir o Dharma, primeiro é que a pessoa progride na sua vida relativa. Because the result of the dharma is happiness. Even in the relative life, the happiness, the comfort and pleasure he feels in the body and mind, that also he gets. Porque na vida relativa, o conforto do corpo e da mente, que é a vida relativa, a pessoa consegue isso ao seguir o caminho da retidão. Second fruit, by following the dharma, he gets merit. Because of this merit, he gets higher births. E a segunda coisa que acontece é que a pessoa adquire méritos, e esses méritos influenciam na vida após a morte. The third is, it necessitates the path of spiritual realization. Necessitates means it opens up. Yes, necessitates means it helps a person to progress spiritually. Ajuda, e a terceira coisa é que ajuda a pessoa a progredir espiritualmente. Okay. These 3 fruits are there. He progresses in relative life. Because of the merit acquires, he gets higher births. The third is he progresses in spiritual life. By following righteousness, he gets 3 fruits. Então a pessoa ao seguir a retidão, ela consegue 3 frutos. O primeiro é que ela progride ou ela tem sucesso na vida relativa. A segunda é que ela adquire méritos, então após a morte ela tem nascimentos superiores. E o terceiro é que a pessoa progride no caminho da realização de Deus. So, without following dharma, all these fruits are not attained. Mas sem que a gente siga o Dharma, esses frutos não são alcançados. By following the path of adharma, unrighteousness, at the end he always suffers. Se uma pessoa segue uma vida ruim ou segue o caminho do Adharma, no final ela sempre sofre. And also loses these 3 fruits of progressing in relative life, attaining transcendental life, or progressing in the spiritual life. E ela também perde esses 3 tipos de frutos, ou seja, o progresso na vida material, nascimentos superiores e o progresso espiritual. So what we need to learn from following the honest people, what they should learn is the path of honesty, the path of righteousness. The end result is always happiness. O que nós devemos aprender é que o caminho da retidão sempre leva à felicidade. Okay, even the time does not have the power to deny the fruit of dharma as happiness. Como o verso diz, nem mesmo o tempo tem o poder de negar o fruto do Dharma como a felicidade. One who follows righteousness, he gets always happiness only. A pessoa consegue apenas a felicidade ao seguir o Dharma. Though in the moment it may seem to be difficulty, but the end result will always be happiness. No começo parecer apenas haver dificuldades, mas no final é só felicidade. So the difficulties faced in the body, senses and the mind while going through the path of honesty is considered as tapasya, austerity. Então as dificuldades que surgem tanto no corpo, na mente e nos sentidos ao se seguir o caminho da retidão são considerados como austeridade. So by following dharma, the honest people should have great faith that they get 3 fruits: progress in the relative life, progress in the transcendental life, and progress in the spiritual life. Então, ao se seguir o Dharma, nós devemos ter uma fé
de que nós vamos conseguir esses três tipos de frutos. Nós vamos progredir na vida relativa, vamos progredir nossos méritos e na vida espiritual também. So scriptures declares the pursuit of artha and kama should be always in the purview of the dharma. Mas as escrituras declaram que a busca por artha e kama, ou seja, bens materiais, So, e now os desejos, tem que ser sempre baseados no nosso dharma. So now, coming to the fourth aspect of moksha. Agora, discutindo o quarto aspecto, que é moksha. However, life teaches everyone that neither this wealth nor the fulfilling of the kama can be satiated. O que se diz é que a vida nos ensina que nem a busca dos bens materiais, prazeres materiais, nem a busca dos outros prazeres nos podem trazer verdadeira satisfação. At least to the cultured and refined ones, wise ones, they recognize that these will not satisfy, these will not give permanent happiness. A pessoa que amadureceu, ela entende que essas coisas não trazem felicidade permanente. So finally, the pursuit of artha and kama will not give lasting fulfillment. Essas coisas não podem trazer um preenchimento permanente na pessoa. So such wise men look for an higher goal which they seek for. Então as pessoas que amadureceram assim, elas buscam uma meta mais elevada. The satisfaction derived from the pursuit of dharma, artha and kama is not deep and not abiding. Porque elas entendem que as satisfações que são adquiridas pela busca de dharma, artha e kama não são permanentes, não são plenas. There always remains the hunger of a soul that can be fulfilled only by realizing its source, its identity with the Paramatman, with the Supreme Self, with its attainment known as freedom, moksha. Porque a pessoa ela entende que ela vai alcançar a satisfação apenas quando ela alcançar moksha, ou ela alcançar a realização do seu verdadeiro ser. So moksha means total liberation from the transmigratory cycle of birth and death. Moksha significa a liberação do ciclo de nascimentos e mortes. Means transcending our body and mind complexity. A pessoa transcende o seu corpo e mente. In other words, being reinstated in our original state, the state of eternal bliss. Alcançar o nosso estado original, que é um estado de felicidade plena. So, how it is attained? It is attained to spiritual evolution under the guidance of a spiritual master known as Guru. Isso é alcançado pela nossa evolução espiritual, tendo como guia um mestre ou um guru. Guru teaches the way to know one's real self. O guru ensina o caminho para conhecer o verdadeiro ser. He helps the student to transcend this body-mind complexity. Ele ajuda o buscador espiritual a transcender o seu complexo corpo e mente. He helps us to recognize our real self by destroying our ignorance. Ele nos ajuda a destruir a nossa ignorância. So how he destroys the ignorance? The antidote for ignorance is knowledge. He gives knowledge. O antídoto para a ignorância é o conhecimento. O guru dá o conhecimento. So the first three ideals, dharma, artha and kama, belong to the material world. Então esses três primeiros ideais, dharma, artha e kama, pertencem ao mundo material. And the happiness derived from them is always temporary and illusory. E a felicidade derivada deles é temporária, portanto ilusória. Because the happiness which I am having, which I derive through my sense pleasures, is not lasting. A felicidade que se deriva dos prazeres sensoriais é algo transitório. But the ideal of freedom can be realized only in the realm of the spirit when we transcend body and mind identity. A ideia da verdadeira liberdade pode ser alcançada apenas quando no estado de transcendência dos estados da mente e do corpo. The bliss that follows is everlasting. A felicidade que se segue a essa realização é algo duradouro. So, the realization of freedom, moksha, is the goal of human life. Essa é a meta do ser humano. So, this is the fourth ideal which is to be striven for by the human. Então, esse é um dos 4 ideais purusharthas que o ser humano deve buscar. So, the pursuit of righteousness, dharma,
Artha, that is wealth, and Kama, that is satisfaction. These three only supports us in our temporary life. Então, a busca da arma, que é a retidão, arta, que é os bens materiais, e kama, que são os prazeres sensoriais, a busca legítima disso apenas nos assessora, nos ajuda na vida temporária. So these three are not our final goal, but these are our temporary goals. Essas não são as nossas metas finais, mas apenas temporárias. They are the supporting us, but to realize our ultimate goal, that is freedom. Elas nos ajudam a buscar a nossa meta final, que é a liberdade permanente. Bhagavan labher jivaner uddesh. Bhagavan labhi jivaner uddesh. Sri Ramakrishna said, the goal of human life is God realization. The goal of human life is self-realization. Sri Ramakrishna diz que a meta da vida humana é a realização de Deus, a realização do nosso verdadeiro ser. So, moksha means freedom from samsara. Samsara nivrittihi moksha. Freedom from samsara is known as moksha. O que é moksha? Moksha é libertar-se do samsara. So, what is samsara? There is a pun in Tamil. Samsara means the word samsara in Tamil language means wife. Freedom from wife. It is not that. Existe uma brincadeira com essa palavra. Which word? Samsara in Tamil language means wife. Samsara na língua tamil significa esposa. Então, a pessoa se libertar da esposa é a liberdade. Mas é só uma brincadeira. So moksha means freedom from wife, not like that. For a wife, freedom from the husband, not like that. Even for the husband, it is known as samsara only in Tamil language, but it is not in that sense. É uma piada na língua tamil, mas não é apenas uma piada. Okay. Here samsara means punarapi jananam purnarapi manaram, means transcending the cycle of birth and death. Aqui, samsara significa transcender o ciclo de nascimentos e mortes. So another definition is mortality. Samsara is mortality, one who faces death. Outra definição de samsara é aquilo que é mortal. So mrityu, death is samsara. All other meanings I am giving that. So moksha means samsara nivritti, overcoming death. Moksha significa transcender a morte. So transcending the death means amritatva, means attaining immortality. Alcançar a imortalidade. So there is a famous prayer which is the sum of all our prayers. If you want to sum in various ways, we pray to God. Na? All these prayers, if you want to sum what it means, it is being pointed out in Brihadaranyaka Upanishad. Existe uma oração que seria considerada como se fosse um resumo, uma essência de todas as orações. Ela está no Brihadaranyaka Upanishad. So what is the summary of all our prayers? It is this one. Asatoma sadgamaya, tamasoma jyotirgamaya, mrityorma amritangamaya. So here, asatoma, from unreality, let me realize what is real. Asatoma é da irrealidade, deixe-me realizar, faça-me realizar o que é real. Tamasoma jyotirgamaya means take me from ignorance to knowledge. Leve-me da ignorância ao conhecimento. Mrityorma amritangamaya means take me from death to immortality. Leve-me da morte para a imortalidade. So amritatva means immortality. It means moksha. Amritattva significa imortalidade, que é o mesmo que moksha. So immortality means eternity, eternal life. Imortalidade é eternidade ou vida eterna. What does this eternal means? That which exists in all three periods of time. O que é eterno? É aquilo que existe nos três tempos. Because there is three times, no? Past, future and present. Nós conhecemos três tempos, passado, presente e futuro. Eternity means that which exists in all these three times. Eternidade é aquilo que existe nesses três tempos. Means when we say it exists in all these three times, means it is available right now. Quando dizemos que existe nos três tempos, significa que também existe agora. So it means that amritatva, immortality, is our very real nature. Imortalidade, amritattva, é a nossa verdadeira natureza. And it must be here and now only.
E deve estar aqui e agora. So this Amritattva, immortality cannot be in future. Imortalidade não é algo que pode estar no futuro. It cannot be away from me. It should be here, right here only. Não é algo que pode estar distante de mim. Deve estar aqui e agora. So it must be already an accomplished. If it is right here, it must be an accomplished fact. Se está aqui, deve ser um fato. Deve ser um fato. But here we are telling that attaining moksha as a goal for a seeker. Mas aqui nós estamos descrevendo moksha como sendo uma meta para um buscador espiritual. So here it is a contradict. If it is eternal, right here, if it is an accomplished fact, why should we attain it? Então é um tipo de contradição. Se é algo que já está aqui, por que deveria ser considerado uma meta a ser buscada? Why, if it is an accomplished fact, why should we do spiritual practice? A question comes to us. Se já é um fato, por que nós deveríamos fazer prática espiritual para alcançar isso? So scriptures in the right beginning only, it says you are that reality, but due to our ignorance we don't recognize. As escrituras afirmam desde o início que nós somos aquela realidade, mas por causa da ignorância nós não reconhecemos isso. So even in our experience, in our deep sleep state, we go beyond body and mind identity and realize total freedom. No estado de sono profundo, a pessoa alcança um estado de liberdade. As in the earlier classes, as I pointed out, in the deep sleep state, there is always a seed of ignorance that is to be burnt by the fire of the self-knowledge as pointed by Sri Krishna. No estado de sono profundo, existe uma semente de ignorância ali que deve ser queimada pelo fogo do conhecimento. Suddenly in our life, the identity of the body and mind comes. Na nossa vida vem a identidade do corpo e da mente. So, okay. Mukti means to get established in our true state. Mukti significa estabelecer-nos no nosso verdadeiro estado. How? After letting go of all the superimposed factors. Como isso é alcançado? Deixando de lado todos os fatores que nós superimpusemos em nós mesmos. So we are eternally free, but we feel that we are identified with the mind. We feel that we are identified with the senses. We feel that we are identified with the body. This is because of the cause of ignorance. Nós somos já eternamente livres, mas nós sentimos de alguma maneira que nós somos identificados com o corpo, com a mente, com os sentidos. Isso é devido à ignorância. Why? Ignorance means what? We are ignoring our real nature every second. A cada segundo nós estamos ignorando a nossa verdadeira natureza. Isso é ignorância. So we are identifying with something else and taking it as real. Nós nos identificamos com algo que não é a nossa verdadeira natureza. Because we do not know how to recognize our real self. Porque nós não sabemos como reconhecer a nossa verdadeira natureza. And there is all illusions and false image of ourselves. Nós criamos falsas ilusões e imagens sobre nós mesmos. We all have other forms of identities because of the cause of ignorance. Nós criamos outras formas de identidade por causa da nossa ignorância. Therefore, removing this ignorance removes all false images also. Portanto, remover essa ignorância remove de nós todas as nossas falsas imagens também. Because of the ignorance, there is false understanding. É a ignorância que causa o entendimento incorreto. Because of the false understanding, we think ourselves as the separate entities. E por causa do entendimento incorreto, nós pensamos que somos entidades separadas. When we recognize ourselves in a true way, in the true sense, then all the separate identity idea will be shattered. Quando a gente reconhece o que nós somos em realidade, todas as nossas identidades separadas serão destruídas. Because of the avidya, we consider ourselves as the separate entity. Por causa da ignorância, nós nos consideramos como entidades separadas. Because of this, we believe that the transient world and our body as the eternal satya. Nós consideramos nosso corpo e o mundo como sendo uma verdade eterna. So it enables us to, it does not allow us to experience our real nature. Isso não nos ajuda a perceber a nossa natureza real. But our real nature is swaprakasha, it is self-effulgent. A nossa verdadeira natureza é autoexpressiva, ela expressa a si mesma. In the light of the self only, our body, mind and senses are recognized.
É na luz do próprio ser que o nosso corpo, mente e sentidos são So reconhecidos. the nature of the Atman is Swaprakasha, it is self-effulgent. Então a natureza do Atman é que ele se expressa por si mesmo. It is the Adhisthana, it is the substratum in which all other identities come and go. Ele é como se fosse uma base a partir da qual surgem todas as outras identidades. And this substratum is non-dual. Essa base é não dual. It is not separate from the Atman. The Brahman and the Atman are one and the same. Ela não é separada do Ser Supremo. Brahman e Atman são o mesmo. So recognizing this identity, we are free from all our wrong identities, is the meaning of Mukti. O significado de Mukti, ou libertação, então, é reconhecer essa nossa verdadeira natureza, diferente de todas as outras identidades. So this Mukti, absolute freedom, does not stay in any place, any time or matter. Essa liberdade absoluta, ela não está localizada em nenhum lugar, nenhuma matéria, nenhum tempo. It is our Swarupa, it is our true form, it is our true essence. Mas ela é a nossa verdadeira essência. It is always with us. Está sempre conosco. It seems to be aprapta, not attained. It seems that we are not attained. It is because of our ignorance. Aparentemente, a gente pensa que não alcançou ela, mas isso acontece por causa da ignorância. Because of the ignorance that we do not know about our real nature, about Swarupa. É a ignorância que não nos permite conhecê-la. Therefore, as soon as the ignorance is removed, the mukti, the freedom, is swatassiddha. It is always there. Quando removemos a ignorância, vemos que essa verdade sobre nós mesmos estava sempre lá. So why the methodology put by Upanishads is not this, negating all wrong identities. Portanto, existe uma metodologia do que os Upanishads colocam, que é a metodologia do não isso, que é você negar todas as identidades errôneas. So when all wrong identities, which is caused by ignorance, is removed, what remains? That substratum is non-dual. Ao se negar todas essas identidades errôneas, o que permanece é aquilo que é permanente, aquilo que é não dual. Okay. Now, so the play of the mind. Let us see how. Let us reflect upon how our mind plays with us. Agora vamos refletir agora sobre como a nossa mente brinca conosco. Okay. We all listen and talk about liberation. We are talking. We are listening about mukti and talking. But do we really wish to be liberated? Nós ouvimos falar sobre liberação e também nós falamos sobre liberação. Mas será que nós queremos realmente ser liberados? So, when we seriously ask this question, you will see as if mind does not want. Quando nós nos questionamos seriamente sobre isso, nós vamos perceber que a nossa mente realmente não quer isso. If we keep our hands on our own heart and ask this question, do I really want to be liberated? A kind of unwillingness arises. Se nós nos perguntarmos sinceramente para nós mesmos, será que eu quero mesmo ser liberado? Você vai sentir um certo tipo de hesitação em responder isso. Because liberation means giving up everything. Porque liberação significa você abandonar tudo. Everything means everything. Mind fears to give up what it holds. Mas a mente tem um medo natural de deixar de lado aquilo que ela está apegada. See, mind does not want to give up. A mente não quer desistir. But mukti means giving up everything. Mas Wrong identity. Mas mukti significa desistir. Desistir do quê? Da identidade errada. But mind fears to give up. Mas a mente, ela tem medo de desistir disso. The tendency of the mind is to attach. Porque ela tem uma tendência natural ao apego. So, the mind thinks that this moksha, why we feel good when we talk about liberation, Because mind thinks this moksha is one more thing I can add it to myself. A mente, às vezes, ela fica feliz ao conversar sobre liberação, justamente por causa dessa natureza de apego da mente, que ela acha que liberação é algo mais que ela pode conseguir. See how subtle mind plays is, liberation means giving up everything. Do I really want to give up everything? Mind fears. A liberação significa desistir das falsas identidades. Será que eu quero desistir disso? A mente tem medo. But the mind, if you ask, it likes to talk about, think everything.
Because mind thinks that moksha is one more thing it can add to itself, it can hold to itself. Mas a mente ela gosta de falar sobre liberação porque ela fica pensando que é algo mais que ela pode conseguir, que ela pode se apegar. So moksha means not addition but subtraction. Mas moksha não é adição de algo, mas é subtração. But scriptures say this is because of ignorance. Mas as escrituras dizem que isso ocorre por causa da ignorância. So when ignorance is removed, the eternal bliss one experiences. Quando essa ignorância é removida, a pessoa tem a experiência de uma felicidade plena. See, if we really ask ourselves, reflect really on our experience of our deep sleep, without detaching from the mind, you cannot deeply enjoy that bliss which we enjoy in deep sleep. Então, existe um estado de sono profundo que a pessoa tem que se libertar da própria mente para desfrutar desse estado. So, if every enjoyment is given to the mind in this world, only it is denied the deep sleep state, the mind will go mad. Então, existe o estado de sono profundo que todas as pessoas elas entram nesse estado, porque senão a mente ficaria até louca. So, without that deep sleep state, mind cannot refresh itself. É um estado que a pessoa é um estado de renovação. So means there is a challenge within us, the ignorance. That ignorance is to be burned by the knowledge of the self. Então existe um estado em nós de ignorância. Essa ignorância deve ser queimada pelo conhecimento do ser. Okay. Now let us try to understand this mukti from an example of a solar eclipse. Por exemplo, o eclipse do Sol. A solar eclipse occurs when the moon passes between Earth and Sun. A Lua passando entre a Terra e o Sol. When the moon passes between Earth and Sun, the solar eclipse occurs. Que é quando o seu eclipse solar ocorre. So what does it mean? The moon is obscured by the sun is obscured by the moon. Ou seja, o Sol fica obscurecido pela Lua. So sometimes it is total, sometimes it is partial. Algumas vezes total, outras vezes parcial. So slowly, when the moon moves away from the sun is clearly visible. Mas depois que a Lua passa, o Sol fica visível, fica muito claro. As long as the moon is covering the sun is not clearly visible, though it is fully shining. O Sol está sempre brilhando, mas por causa da Lua ele não brilha. When the moon moves away, the sun is seen fully shining. Mas a Lua vai embora e o Sol brilha. So in this case, we can say that when the moon moves away from the sun, moon attained the liberation, moon attained the moksha. The moon or the sun? Moon attained moksha from the sun. Então quando a Lua se afasta do Sol, a Lua alcançou o moksha do Sol. Or else you can tell also, the sun attained moksha from the moon. Pode dizer também que o Sol alcançou o moksha da Lua. Okay. Now, let us reflect on this example. The moon got liberated does not mean that the sun and the moon are bound. Dizer que a Lua se liberou não significa que a Lua e o Sol estavam presos. It is the shadow which was there between them was the bondage. If you see, the sun and moon are never bound together. It is the shadow which was in between them was the bondage. O Sol e a Lua, na verdade, nunca estão presos. Na verdade, era a sombra que foi feita entre eles que deu a aparência de aprisionamento. Actually, the sun and moon are never bound. Mas eles não são de forma alguma presos. The shadow formed between them appeared that they are bound. Essa sombra deu uma aparência de como se eles estivessem presos de alguma So maneira. it is only an appearance that it seems that it is bound. Mas é apenas uma aparência. But when the shadow was removed, they both became free. Mas quando essa sombra, desapareceu, ambos se libertaram. So we can say that they attained moksha. Pode-se dizer, então, que alcançaram moksha. They attained moksha when the shadow was removed. A sombra foi removida. In the same way, the scripture is indicating moksha. Da mesma maneira, as escrituras declaram moksha. So, see, the sun was ever shining. The Atman is ever shining. It is Nitya Mukta. It is ever free and self-effulgent. Ou seja, o Atman está sempre brilhando, está sempre livre, está sempre autorrefulgente. And the shadow is the ignorance, which is because of the avidya. E essa sombra é comparada à ignorância que é causada, que é a avidya. As long as the shadow is there, moon and sun seems to be bound.
Enquanto existe a sombra, o sol e a lua parecem estar presos. When the shadow goes away, the moon and sun are separate. Mas quando a sombra vai embora, o sol e a lua são separados. Similarly, like the shadow, an ignorance is there, which is because of the avidya. Então, similar a essa sombra, né, a ignorância está lá, é a avidya. As long as this shadow of ignorance is there, we feel we are bound. Enquanto essa nuvem da ignorância estiver lá, nós sentimos essa sombra da ignorância estiver lá, nós nos sentimos como se estivéssemos presos. As long as the shadow is there, moon and sun seems to be bound. A sombra está lá, então o sol e a lua parecem estar presos. When the shadow is removed, ignorance is removed. When the shadow is removed, both become free. When the ignorance is removed, our natural state, a mukta state, is known. Quando a ignorância é removida, nosso estado natural, conhecido como mukta, é visionado. We are ever free, never bound by anything, but it seems to be bound because of the presence of the ignorance. Nós somos, em realidade, sempre livres, nós nunca nos aprisionamos a nada, mas por causa da ignorância, nós temos como se fosse uma aparência de estarmos presos. The sun and moon were never bound. It appeared like they are bound because of the presence of shadow. Como na eclipse que fazia parecer o sol e a luz estarem presos, mas não era assim. Similarly, the Atman is ever free because of the shadow of ignorance. We feel we are bound. O Atman é sempre livre, por causa da sombra da ignorância, ele parece estar preso. So in this way, the scriptures teach us what does mukti means? It is destruction of the ignorance. You are already mukta. There is a wheel of ignorance that is to be destroyed. Mukti, então, é a destruição da ignorância. So nothing is given. When we reflect in this way, we understand that nothing is given up. Refletindo dessa maneira, nós percebemos que não significa você desistir de nada. Only the veil of ignorance is to be destroyed. É apenas você tem que remover o véu de ignorância que está na sua frente. What is the antidote for the ignorance? It is the knowledge. O antídoto para o veneno da ignorância é o conhecimento. So if the house, Sri Ramakrishna gives a beautiful example. O Sri Ramakrishna dá um exemplo. If this house is full of, if this room is full of darkness, by telling this darkness will not go unless and until light is brought inside. Suponha que você esteja num quarto que está totalmente escuro. A escuridão nunca irá embora enquanto você não trouxer a luz. Only when the light comes, the darkness automatically goes. Quando a luz vem, a escuridão automaticamente vai embora. So similarly, when self-knowledge arises, the ignorance is destroyed. É assim que acontece também com o conhecimento do ser. No surgimento desse conhecimento, a ignorância é destruída. In this way, see, the scriptures teach us what does it mean by mukti. Mukti is our natural state. É assim que as escrituras nos ensinam, então, o que é mukti? Mukti é o nosso estado natural. Because of the presence of the ignorance, we do not recognize it. A ignorância que nos deixa reconhecer isso. So, Atma, Sri Shankaracharya is writing this text to make us recognize our real self. Sri Shankaracharya escreveu esse texto, então, para fazer-nos reconhecer o nosso verdadeiro ser. So, he is writing this book, this text, to serve the needs of those who are purified through the practice of austerities. Então, ele escreveu esse texto para servir as necessidades daqueles que estão purificados pelo fogo da austeridade. Who are peaceful in the heart. Para aqueles que têm a mente pacífica. Who are free from cravings. Que não têm muitos desejos. Who are desirous of liberation. Que querem alcançar a libertação. Okay. So these 4 points we reflected from last few classes. Esses pontos nós refletimos nas aulas anteriores. Purified through the practice of austerities means the person has to practice austerities. He is a tapasvi, an austere person. Purificado pelo fogo das austeridades significa que a pessoa tem que praticar disciplinas espirituais, austeridades. So this points that he is a tapasvi, he is a austere person. Isso quer dizer que a pessoa é uma pessoa austera. So, okay. Second one, peaceful in the heart points to he is a yogi. A pessoa ter uma mente pacífica significa que ela é como um yogi. Okay. The result of practicing yoga
in the sense Patanjali Yoga, the 8 steps as declared by the yoga, is always attaining Shanti, peacefulness of the mind. O resultado da prática da yoga aqui se refere à prática do Patanjali, né, que é constituída de 8 passos. O resultado dessa prática é sempre Shanti, ou ter uma mente pacífica. So here peaceful in the heart means he is a yogi. The result of yoga is always Shanti, peacefulness. O resultado da yoga é sempre paz. So okay. Third one is free from cravings of attachment and aversion. This is the fruit of practicing devotion. O terceiro é estar livre de apegos e aversões. A devoção ajuda a alcançar isso. Our whole life, if you want to summarize, it is only 2 things, attachment and aversion. Na nossa vida, 2 coisas são proeminentes, que é o apego e a aversão. So, what is the word used? Vitaragana, one who is unperturbed by attachment and aversion. Existe a combinação de palavras Vitaraganam, que significa a pessoa que ela é imperturbada, tanto pelo apego quanto pela aversão. So, free from cravings means not becoming unperturbed because of attachment or aversion. Então, estar livre de desejo significa a pessoa ficar imperturbada, tanto pelo apego quanto pela aversão. So, when an object is pleasurable, we get attached to it. As pessoas geralmente se apegam a um objeto quando ele é prazeroso. So, when the object is giving suffering, we become averse to it. E quando um objeto traz sofrimento, a pessoa fica com aversão dele. So, one who becomes unperturbed because of attachment or aversion is known as becoming free from the cravings. Mas aquele que fica imperturbado tanto pelos apegos quanto pelas aversões significa a pessoa que está livre então de desejo. Né? So this is the result of the practicing devotion. When a person practices devotion, he becomes free from attachment and aversion. A devoção ajuda a alcançar isso, a prática da devoção, a ficar livre de apego e aversão. So there is a beautiful verse which points to this fact of practicing devotion in Ramacharita-manas written by Tulsidas. Existe verso bonito do Tulsidas. So there is one Kaka Bhushandi, a person, he approaches a sage called as Lomasa. Uma pessoa se aproximou de sábio chamado Lomasa. So this sage first pronounces a curse on him. O sábio ele fez uma espécie de uma maldição. But later on, because of his grace of his shower, he bestows a boon on him. Mas depois, pela sua compaixão, ele deu uma dádiva. So first, because of the wrong mistakes, he curses. Then later on, he showers his grace and removes the curse and gives a boon to him. Primeiro ele faz ele amaldiçoa, depois ele dá dádiva e bênção. So the verse goes like this. Umaje Ram Charan Rat Vigat Kam Mad Krodh Nija Prabhu Maya Dekhin Jagat Kehi San Karahi Virodh. Means, I bowed that person bows down to the sage again and again and says these words. A pessoa então está saudando o sábio contínuas vezes e diz. So when he removes that suffering and bestows a boon upon him, at that time this person bows to the sage and repeats this verse. Quando ele remove então essa maldição e dá a ele suas bênçãos, essa pessoa ela repete o seguinte verso. So he says that I fix my thoughts on Sri Rama. Ele diz: eu fixo os meus pensamentos em Sri Rama. Who is joyful to look at. Que apenas de olhar para ele a pessoa sente felicidade. I look upon the whole world as full of Lord Rama. Eu vejo que o mundo inteiro está preenchido com o Senhor Rama. Then he says, this is a path of devotion. So I fix my thoughts on Sri Rama, who is joyful to look at. Eu fixo os meus pensamentos em Sri Rama e fico feliz com isso. I look upon the whole world as if my Lord is manifested. Eu olho para o mundo todo como uma manifestação do Senhor. Against whom can I harbor animosity? Against whom can I harbor hatred? Contra quem eu posso ter qualquer tipo de animosidade? Contra quem eu posso ter qualquer tipo de ódio? So in this verse, Virodha means hatred, animosity. Virodha significa nesse verso animosidade. When everything is Lord Himself manifested in this world, where is room for attachment or aversion? Quando é o próprio Senhor que está se manifestando nesse mundo, onde está o lugar para apego e aversão? Because hatred and aversion, attachment and aversion are two sides of the same coin.
apego e aversão são os dois lados da mesma moeda. If an object gives happiness to me, there is attachment. Objeto que me traz felicidade me traz também apego. If somebody obstructs my enjoyment, that very attachment shows another face as hatred. Se alguém obstrui esse meu apego, isso se transforma em aversão ou ódio. Here, one who received the boon, Kakabhushundi, is telling, I look upon every manifestation as Lord Rama. How can I harbor hatred towards anybody? Então essa pessoa falou, eu olho para toda manifestação como o Senhor ama. Como eu posso ter ódio de alguém? If there is no hatred, there is no attachment also. Se não há ódio de nada, também não tem apego também de nada. There is a reverence, there is a devotion which transcends this attachment and aversion. Existe uma devoção, uma reverência que transcende o apego e a aversão. So I said, free from being cravings is the result of practicing devotion. Por isso que eu disse que a devoção ajuda a libertar-se de apegos e aversões. So fourth one is the mumukshunam. One should be desirous of attaining mukti. O outro é a mumukshu. A pessoa tem que ter desejo de alcançar a liberação. So in this verse, Shankaracharya summarized the essence that practicing austerity signifies a person is tapasvi. Praticar austeridades, a pessoa é chamada tapasvi. Peaceful in heart signifies he is a yogi. Ter paz no coração, yogi. Freeing from cravings signifies the result of practicing devotion. Estar livre de desejos é aquele que pratica devoção. So when these three things are there, one becomes fit for the final liberation, freedom from samsara. Quando a pessoa alcança essas três coisas, ela se torna capaz de alcançar a libertação. So Adi Shankaracharya is composing this Atma Bodha text to make us recognize our real self. Shankaracharya está compondo esse texto então para nos ajudar a reconhecer nosso verdadeiro ser. So this work deals with self-knowledge. O autoconhecimento. All are competent to listen to this text and even to reflect upon its teachings. Todo mundo pode ler e refletir sobre esses ensinamentos. But the fruit called as moksha will result in that person who has these four qualities in its fullest manifestation. Mas aquele que tem essas quatro qualidades tem mais chance de alcançar o Senhor. So as I told, even reflecting upon these teachings of this Atmabodha text develops that subtle faculty within us. Apenas o fato de nós refletirmos sobre esse texto já desenvolve em nós uma faculdade mais sutil. And takes us closer to the experience and understanding of the reality. Nos ajuda a entender melhor a realidade. So because Adi Shankaracharya's teachings are profoundly subtle. Os ensinamentos de Shankaracharya são muito sutis. Only an open mind and inquisitive mind can enjoy, appreciate and benefit from it. Uma mente que tem a capacidade de questionar pode se beneficiar. So in the next class we shall go to the second verse. Na próxima aula nós vamos falar sobre o segundo verso. So with this I conclude today's talk. Possam o Senhor que a meta de toda a adoração está satisfeita. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Priyatam Pundarikakshaha Sarvaigneshwaro Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Hari Om Tatsat Shri Ram Krishna